Krishna. Você pergunta como a respeito da luxúria reprimida, né? Como evitar reprimir e se é possível isso, né? Ou na fase que estamos e tentamos praticar o Bhakti, teremos esse sintoma de luxúria reprimida inevitavelmente. Sim, eu acho que é assim mesmo. Você vai ter que, de certa maneira, reprimir a luxúria, né? Porque você não pode se entregar à luxúria de uma maneira muito, né, aberta. Ou seja, você não pode realmente ter essa mentalidade, né? Vou satisfazer os meus sentidos, vou fazer tudo aquilo que eu quero, né? E até que eu já não tenha mais desejos, né? Isso nunca vai acontecer. Essa era como a filosofia do Osho, né? Assim, ele tinha mais ou menos essa ideia. E realmente é o contrário que a gente vê no Bhakti, né? No Bhakti a gente vê o quê? Que você tem que Vachovega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Darapashta Vega, Tam Vega, Devishaketa Dirá, Sarvam Apinam Pritevim Sasyata. Que você tem que tolerar os impulsos, né? Os impulsos da fala, imagina da fala, os impulsos da língua, da mente, da ira, dos genitais, né? Então você tem que estar tolerando tudo isso. E claro, isso pode ser que ainda, né, como Krishna diz, né, ainda exista um desejo, que mesmo que você tolere tudo isso, você ainda fica com esse desejo, com essa vontade, né, na mente, né, de desfrutar. E claro, isso não vai funcionar de uma maneira completa. Porque mesmo Krishna ele fala, né, Vishaya Vinivartante Niraharashaya Dehinara Samvrajora Supyasa Parantrishta Nivartate. Ele fala que você pode se afastar dos objetos sentidos, mas ainda na mente vai ficar a atração pelos objetos dos sentidos. Então, como é isso, né? Então, na realidade, o desejo é uma coisa que está aí na alma, ou seja, esse desejo, né, de realmente desfrutar, esse desejo de poder estar sempre sentindo, né, um gosto pelas coisas materiais. Isso é a luxúria que se manifesta de diversas maneiras, não somente no sexo, né, mas a luxúria ela está aí, né, embutida em vários aspectos. Entretanto, se nós pensamos, né, como vamos fazer isso, né, vamos reprimir a luxúria até que ponto, né, até ao ponto que nós possamos desenvolver um gosto superior. Então, por exemplo, quando você vai desenvolver um gosto mesmo, né, isso vai ser em Ruti. Imagina que até chegar a Ruti, você vai ter que, de certa maneira, reprimir a luxúria. Reprimir significa o quê? Significa lutar contra a luxúria. E Krishna, ele fala isso, né? Ele fala que a repressão não leva a lugar nenhum. Ele fala, claro, no sentido que você vai ter que vencer isso, né? Não adianta você só ficar reprimindo, você vai ter que vencer. Mas a repressão significa que você entende que isso tem que ser refreado, né? Porque uma coisa é a repressão e outra coisa é você refrear, né? Ou seja, você tem que entender a diferença disso. Refrear a luxúria, controlar a luxúria, o que Krishna diz, né? Desde o início você tem que controlar a luxúria, você tem que refrear esse impulso, refrear esse inimigo, né? Que tudo devora, né? Krishna ele vai falar isso, né? Então, desde o início você tem que fazer isso, né? Agora, como é isso, né? Ou seja, até que ponto a gente consegue fazer isso? A gente tem que fazer isso através junto com a prática. Ou seja, não adianta somente tentar refrear a luxúria ou reprimir a luxúria, né? Você tem que também estar praticando, porque na medida que você pratica, você vai superar, né, esses aspectos que agora estão tão fortes em você, né? Então, reprimir, você vai ter que reprimir mesmo. E reprimir significa o quê? Significa você conter, né? Conter a luxúria.
E por um momento isso vai funcionar, né? No início é assim. E depois você tem o quê? Que sublimar a luxúria. Você tem que transformar, né, a luxúria em amor. Porque a luxúria nunca é amor, né? Ou seja, o que nós sentimos no mundo material é luxúria. E se diz que no mundo material o amor ele não existe, né? Assim, e a luxúria está aí. Ou seja, essa carência, esse desejo de ter, esse desejo de possuir coisas, esse desejo de estar satisfazendo os seus sentidos, isso é a luxúria. E você vai ter que lutar com isso, né? Então, quando Cristo ele diz, né, aonde a luxúria se deposita? Ele fala na mente, nos sentidos, na inteligência. A luxúria está depositada nesses locais e você deve realmente atacar isso, né? Então, por exemplo, a mente, né? A mente ela vai te levar, né, de um lado para o outro. A mente vai tentar realmente atrair, né, a sua... ou seja, a mente, como ela é o centro de tudo, né, ela vai captar, né, essas informações e ali vai armazenar. Ou seja, existe como um banco, né, de informações onde você vai estimular a sua luxúria. É algo assim, né? Então, como controlar isso? Cantando o Santo Nome. O Santo Nome ele é a melhor forma. Se você continua cantando o Santo Nome, né, todos os dias, se você continua praticando, né, o Bhakti Yoga, né, você vai conseguir, né, vencer a luxúria, né? E de certa maneira é uma certa repressão, né? Porque você não pode ser muito liberal com a luxúria, você não pode ser muito compassivo, né, com os seus desejos, né? Porque se você fica o tempo todo, né, satisfazendo os seus desejos, isso nunca tem fim, né? Então realmente é muito importante, né, controlar a luxúria do ponto de vista da sublimação da luxúria. Isso é o mais importante, né, através do Bhakti, né? Ou seja, então o Bhakti, o que ele dá? O Bhakti dá? O Bhakti dá essa capacidade para você, né? Então como fazer isso, né? Então não é no sentido tanto de reprimir, mas sim de refrear a luxúria. E claro, dentro disso vai haver uma repressão, né? Porque se você deixar, ou seja, se você fizer tudo aquilo que a sua mente te oferece, se você fizer tudo aquilo que a inteligência, né, está te oferecendo, te mostrando, te levando, né? Se você deixar, né, os seus sentidos, né, completamente desenfreados, e Krishna mesmo ele fala isso, ele fala assim, um sentido somente, um sentido, né, de um homem muito determinado, de uma pessoa muito inteligente, de um sábio, se ele está desviado, se ele está assim como descontrolado, então você acaba perdendo tudo, né? Então por isso a gente não tem esse sentimento, né, um sentimento de querer, né, refrear a luxúria o tempo todo, né, porque isso seria impossível. Você pode refrear a luxúria por algum tempo, mas você não pode refrear a luxúria o tempo todo. Por isso a luxúria é como inimigo, né, o inimigo da alma, né, como Krishna fala, né, esse inimigo que tudo, né, Kamaesha, Krodaesha, ou seja, esse inimigo que tudo corrompe, que tudo estraga, que tudo destrói, né? A luxúria vai acabar, né, com tudo na nossa vida, essa é a verdade. Ou seja, nós vamos perder a nossa capacidade, né, de conexão com Krishna devido à luxúria, porque é como um desvio muito grande, né, da nossa verdadeira natureza, né? Algo que realmente nos consome muito, né? E a luxúria ela está captando, né, todos os nossos sentidos, ela está como nos absorvendo de todas as maneiras, né? Então por isso é muito difícil para a gente
superar esse inimigo. E Cristo está falando, desde o início você tem que combater isso, desde o início. Você não pode deixar isso para depois. E, de certa maneira, reprimir isso, né? Num momento vai ter que ser assim, não tem outro jeito. Né? Você tem que ter. Mas você não pode reprimir isso para a vida toda. Se a sua natureza realmente não lhe permite, né? Você tem que trabalhar com isso. Então, na realidade, utilizar, né, as suas características, ou seja, a sua natureza, para estar assim bem situado na sua verdadeira posição, né? Uma posição que realmente vai ser muito importante, né, para você. Ou seja, tá numa posição saudável, né? Que a repressão às vezes ela atrapalha muito, né? Ou seja, ela como é uma coisa muito desgastante, né? Ficar reprimindo o tempo todo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita luxúria tem que se casar, tem que ter filhos, e o filho significa cuidar dos filhos significa uma vazão para a luxúria, né? Ou seja, onde você vai ter que onde a luxúria se transforma num sacrifício, né? Então você se transforma no amor, né? A luxúria se transforma no amor, é isso, ou seja, esse sacrifício, esse desejo de realmente se estabelecer, né? Numa vida de sacrifício. Então, assim funciona.